Rolex, o órfão que desafiou o tempo e criou o símbolo supremo do poder. Mais do que um relógio, Rolex é um código, um emblema de conquista, de precisão e de luxo absoluto. Mas por trás da coroa dourada que hoje domina os pulsos mais influentes do planeta, existe uma história que começou na escuridão de um orfanato e terminou redefinindo o que o mundo entende por perfeição. Este não é apenas o relato de uma marca, é o retrato de um menino que perdeu tudo e decidiu, mesmo assim, dominar o tempo. Hans Wilsdorf tinha apenas 12 anos quando o destino o arrancou da infância. Em menos de um ano, ele viu pai e mãe morrerem, a empresa da família ser vendida e o pouco que restava de herança se perder nas mãos de parentes distantes. Mandado para um internato alemão, o jovem Hans aprendeu cedo a viver sem conforto, sem carinho e sem escolha. Os colegas o ridicularizavam pelo sotaque e pela religião. Mas enquanto os outros riam, ele observava e memorizava. A solidão o obrigou a desenvolver um olhar analítico, quase obsessivo. Ele queria entender o mundo, não apenas suportá-lo. Naquele colégio frio, encontrou refúgio nos livros. Aprendeu francês, depois inglês, e se apaixonou pelas palavras estrangeiras como quem decifra códigos secretos. Cada novo idioma era uma porta, e ele sabia que, um dia, precisaria de todas abertas. Foi lá também que conheceu um colega suíço que falava com orgulho de sua cidade natal, La Chaux-de-Fonds, o berço dos grandes relojoeiros da Europa. Hans ouvia aquelas histórias e imaginava o som das engrenagens, os metais polidos, o ritmo hipnótico de um relógio perfeito. Sem perceber, o tempo já havia se tornado seu maior fascínio e seu inimigo íntimo. Aos 19 anos, fugiu do tédio e da rigidez do internato. Pegou um trem para a Suíça, decidido a recomeçar. Em Genebra, conseguiu um emprego modesto em uma empresa que exportava pérolas. Não produziam nada, apenas compravam, embalavam e revendiam. E ainda assim lucravam muito. Foi ali que Hans teve sua primeira lição de negócio. O valor não está apenas no produto, mas em como ele é apresentado ao mundo. Essa percepção o acompanharia por toda a vida. Algum tempo depois, um convite mudaria seu destino. Seu amigo suíço lhe escreveu, oferecendo um trabalho em uma fabricante de relógios chamada Kuno Korten, em La Chaux-de-Fonds. Era o chamado que ele esperava. Lá, começou como correspondente em inglês e francês, ganhando o equivalente a 80 francos por mês. Passava os dias respondendo cartas, testando peças, dando corda em centenas de relógios de bolso e anotando os segundos que cada um perdia. Ninguém ali percebia, mas aquele jovem estava estudando com a atenção de um cientista. Cada erro, cada imprecisão era uma pista. Depois de 2 anos, foi convocado para o serviço militar na Alemanha. Cumpriu seu dever e partiu novamente, desta vez para Londres, a capital financeira do mundo. Lá, conseguiu um emprego em outra relojoaria e rapidamente mostrou seu talento. Com apenas 24 anos, já era responsável por expandir as vendas internacionais. Foi também em Londres que conheceu Florence, a mulher que se tornaria seu grande amor e parceira de vida. E foi naquela cidade cinza e apressada que ele começou a sonhar em algo maior, criar o relógio mais preciso e desejado do planeta. Numa tarde de 1905, sentado à mesa com o cunhado Alfred Davis, Hans abriu o jogo. Disse que queria fundar sua própria empresa, que os relógios ainda eram grandes demais, frágeis demais e ultrapassados. Alfred, impressionado com a clareza da visão do jovem, decidiu investir. Nascia ali a Wilsdorf Davis, o embrião da marca que poucos anos depois o mundo conheceria como Rolex. Hans acreditava que o futuro não estava no bolso, mas no pulso. A maioria dos homens ria dessa ideia. Relógio de pulso é coisa de mulher, diziam. Mas ele via algo que ninguém mais via: praticidade, precisão, status. O mundo ainda não sabia, mas Hans Wilsdorf estava prestes a mover o tempo para fora do bolso da humanidade. Enquanto importava mecanismos da Suíça e montava relógios em Londres, uma inquietação o consumia. Como criar uma peça pequena, leve e ainda assim absolutamente precisa?
A indústria dizia ser impossível. Ele respondeu com uma profecia: o relógio de bolso vai desaparecer e o pulso será o trono do tempo. Foram anos de estudo, aperfeiçoamentos e parcerias com mestres relojoeiros suíços. Cada modelo novo era uma tentativa de provar o improvável. Em 1908, decidiu que sua criação precisava de um nome próprio. Queria algo curto, universal e sonoro. Um nome que pudesse ser pronunciado em qualquer língua. Sentado em seu escritório, começou a combinar letras aleatórias, até que sussurrou: Rolex. 5 letras que soaram como engrenagens encaixando-se pela primeira vez. A Rolex nascia não como uma marca, mas como uma promessa. E essa promessa foi testada no fogo da história. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, o mundo mergulhou no caos. Mas, paradoxalmente, o conflito provou o valor do relógio de pulso. Soldados precisavam das mãos livres, precisavam de precisão, e o pulso se mostrou mais útil que o bolso. Rolex se tornou símbolo de funcionalidade e confiança em meio à destruição. Em 1914, um feito histórico, um Rolex recebeu o certificado de precisão classe A do Observatório de Kew, o mesmo concedido aos instrumentos navais britânicos. Era a consagração da visão de Hans. Mas o sucesso atraiu obstáculos. O governo britânico impôs uma taxa de 33% sobre exportações, e o nome de Hans, de origem alemã, começou a gerar desconfiança em plena guerra. Ele reagiu rápido, mudou a sede da empresa para a Suíça e renomeou oficialmente o negócio como Rolex Watch Company Limited. O símbolo da coroa dourada viria poucos anos depois, coroando uma nova era. Foi em 1926 que a lenda se consolidou. Depois de uma década de testes e fracassos, Hans apresentou o Rolex Oyster, o primeiro relógio verdadeiramente à prova d'água. Um case hermético selado como um cofre. Mas ele sabia que o mundo não compraria apenas precisão. O mundo comprava prova. Então planejou um golpe de marketing jamais visto. Em 1927, ouviu falar de Mercedes Gleitze, uma jovem britânica que tentaria atravessar o Canal da Mancha a nado. Hans viu ali o palco perfeito. Pediu que ela pendurasse um Rolex Oyster no pescoço durante a travessia. 10 horas depois, Mercedes foi resgatada, exausta, congelada, mas o relógio continuava funcionando perfeitamente. No dia seguinte, o London Daily Mail estampava um anúncio: o relógio que sobreviveu ao Canal da Mancha. O mundo inteiro leu, e o nome Rolex virou sinônimo de resistência. Hans ampliou o espetáculo. Vitrines em Londres exibiam relógios mergulhados em aquários, cercados por peixes vivos. O público parava, hipnotizado. A ideia era simples, mas genial: provar ao vivo o impossível. Se você admira histórias de quem desafia o impossível, inscreva-se agora no canal Cadeira do CEO. Aqui, cada episódio revela o preço real da grandeza. Com o sucesso estrondoso do Oyster, Hans entendeu que havia criado mais que um relógio. Havia criado um símbolo. A precisão virou status. A confiabilidade virou poder. Pilotos, atletas e aventureiros passaram a exibir o nome Rolex como um emblema pessoal. Em 1933, uma expedição sobrevoou o Monte Everest usando o Rolex, e cada peça voltou perfeita. 2 anos depois, Malcolm Campbell bateu o recorde mundial de velocidade a 484 km/h usando um Oyster no pulso. Ele recusou o pagamento por qualquer campanha. Sua frase bastou: se ele aguenta comigo, aguenta qualquer coisa. Hans entendeu que o verdadeiro luxo não é apenas raro, é provado sob pressão. Mesmo em meio a guerras e crises, a Rolex continuou inovando. Em 1931, lançou o Oyster Perpetual, o primeiro relógio automático e impermeável do mundo. O tempo já não precisava mais de corda. Ele se movia sozinho a cada batida de pulso, como se o corpo humano e a máquina finalmente tivessem entrado em sincronia. Mas o destino, mais uma vez, cobraria um preço alto. Durante a Segunda Guerra Mundial, as exportações ruíram. E em 1944, Hans perdeu sua esposa Florence. Devastado, ele tomou a decisão mais inesperada da história do luxo. Criou a Fundação Wilsdorf e doou todas as ações da Rolex a essa entidade filantrópica.
Desde então, a empresa pertence a uma fundação que reinveste seus lucros em causas sociais e culturais. Nenhum herdeiro, nenhum acionista, apenas o legado. No Cadeira do CEO, você descobre por que grandes impérios nascem de decisões que o mundo chama de loucura. Inscreva-se e continue conosco nessa jornada. Nos anos seguintes, a Rolex reinventou a si mesma várias vezes. Em 1945, o Datejust. Em 1953, o Submariner, primeiro relógio para mergulhos profundos. Década após década, a marca se consolidou como símbolo absoluto de prestígio. Quando Hans Wilsdorf morreu em 1960, já não era apenas o fundador de uma empresa, era o homem que havia literalmente prendido o tempo ao pulso do mundo. Hoje, cada Rolex é mais que um instrumento. É uma herança de disciplina, de paciência e da crença de que precisão é uma forma de fé. Da solidão de um orfanato alemão até o brilho de Genebra, Hans Wilsdorf provou que nem todos os impérios se constroem com poder. Alguns são moldados com segundos perfeitos. E o tempo, que um dia o castigou com perdas e ausências, acabou se curvando diante dele. Se essa história te inspirou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Cadeira do CEO. Aqui, o tempo vira sabedoria e cada história revela o código dos visionários que mudaram o mundo.